pessoal, vamos aqui para a nossa 11ª aula do curso de C, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as funções, né? O que são as funções e como definir uma função e utilizar essa função que a gente definiu, né? Então aqui vamos ver o que acontece, né? Então, por que é importante, né, a gente definir funções, né? Então, funções são importantes para a gente evitar repetições ao longo do código. Então, suponha que a gente tem um bloco de código que a gente queira repetir durante o nosso código todo, né? Por exemplo, que a gente queira repetir várias vezes. Em vez de a gente ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V no mesmo bloco de código, a gente pode definir uma função e quando a gente quiser esse bloco de código, a gente chama essa função e ele executa esse bloco de código. E além disso, né, além de evitar repetição, ele facilita a gente a consertar algum erro, né? Então, se der algum erro nessa função, por exemplo, a gente só acerta na função e durante o código isso vai ser acertado automaticamente porque a gente está utilizando essa função várias vezes, né? Caso contrário, se a gente ficar só dando Ctrl+C, Ctrl+V, a gente ia ter uma replicação muito grande de erros, né? Se a gente utilizasse várias vezes, ia ser mais difícil da gente consertar em cada parte do código que a gente utilizou esse código repetido. Então vamos ver como que a gente define, né? Então a função ela é definida antes do nosso bloco main, que é onde a gente coloca o nosso código, né? Então aqui embaixo a gente tem o main, então em cima desse main a gente vai colocar a nossa função. Então vamos ver um primeiro exemplo. O primeiro exemplo é uma função para printar um cabeçalho, né? Então aqui essa função, como é que a gente define uma função, né? Então primeiro a gente coloca o tipo que vai retornar dessa função, no caso que eu estou colocando um tipo void, que indica que não tem um tipo específico, um tipo definido. Eu vou chamar essa função de imprimir cabeçalho, e aqui entre parênteses a gente vai colocar, como a gente vai ver no próximo exemplo, a gente coloca os argumentos dessa função, né? O que essa função recebe, né? Então aqui no caso ela não recebe nada, e ela vai fazer o quê? Ela vai printar aqui pra gente isso daqui, então ela vai printar o sistema, né, dessa forma. Então ele vai imprimir esse cabeçalho. Agora vamos ver como é que a gente usa essa função. Então, para a gente utilizar essa função, a gente vem aqui no nosso main e note que o main de fato é uma função, né, o main por si só, porque ele retorna um inteiro e ele é o main, não recebe nenhum argumento e ele executa esse bloco de código. Então, ele é uma função também, né? Tem o formato da função. E aqui, no caso, né, aqui embaixo a gente coloca esse return 0, né, que é justamente um inteiro, né, que essa função está retornando. Agora vamos ver como é que a gente usa essa função imprimir cabeçalho. Então a gente vai vir aqui e utilizar simplesmente o nome dessa função. Cuidado que se você colocar a letra maiúscula, tem que ser a letra maiúscula aqui, né? Se colocou lá em cima, tem que ser aqui também. Ele é case sensitive, então ele diferencia, né, se está maiúsculo ou minúsculo. Tem que tomar cuidado com isso. E eu vou colocar aqui na frente esse parênteses, né? Então isso daqui eu estou chamando a função, falando, olha, ele execute essa função. E embaixo printa bem-vindo ao programa. Então vamos rodar esse código aqui para ver o que vai acontecer. Então a gente consegue ver que a gente vai ter aqui sistema, né? Ele printou isso daqui, que é justamente essa função que a gente chamou, esse cabeçalho, e printou embaixo bem-vindo ao programa. Então dessa forma a gente consegue utilizar uma função que não recebe argumentos. Agora vamos ver um outro exemplo, onde a gente tem uma outra função que vai receber dois inteiros e retornar a soma desses dois inteiros. Então como que a gente define essa função, né? Então vamos ver lá em cima a definição dessa função. Então a gente pode definir uma função chamada somar, e essa função vai fazer o quê? Ela vai retornar para a gente um inteiro, né? E ela vai se chamar somar, e ela vai receber quem? Um inteiro, que eu estou chamando aqui de A. Esse nome você pode dar o nome que você quiser para a variável aqui, porque ela vai valer dentro do escopo aqui da função. E eu vou ter um inteiro B. Então vai receber A e B e vai fazer o quê? Vai criar uma variável nesse escopo aqui da função inteira, chamada resultado, que vai receber o valor de A mais B, e vai retornar, então a gente coloca esse comando return, que é o valor que ela vai retornar para a gente, vai retornar esse valor de resultado, né? Então, o que a gente vai ter, né? Então, como que a gente usa essa função agora recebendo esses parâmetros? Para a gente usar essa função, a gente vai definir então esses dois parâmetros aqui, que eu estou chamando de parâmetros inteiros, x igual a 10 e y igual a 20, né? E eu vou chamar essa função, mas essa função retorna um valor. Então, a gente tem que definir uma variável para receber esse valor. Então aqui eu estou definindo uma variável inteira chamada total, que recebe justamente esse return, né, de somar, que recebe quem? Recebe o x e recebe o y. Então ele vai pegar 10 e 20 e somar isso e retornar para a gente nessa variável total. Então basicamente isso que está acontecendo aqui. E no final eu vou dar o printf, né, que vai printar o quê? A soma de, no caso, x, que é 10, e 20 é igual ao resultado dessa função somar, que vai ser 30. Então vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Então a gente vai ter aqui, né, a soma de 10 e 20 é 30.
Aqui note, né, que esse F ficou estranho, né, porque ele não pega acentuação, e a gente já viu nas aulas anteriores, recomendo vocês a verem, como que a gente acerta essa acentuação aqui no CMD. Né? Vamos ver um outro exemplo agora, que é uma função que vai pegar uma temperatura em graus e transformar para Fahrenheit. Vamos primeiro olhar para a nossa função lá em cima, né? Então aqui em cima a gente tem essa função, e ela vai se chamar o quê? Ela vai se chamar converter Celsius, né? Então Celsius para Fahrenheit. E ela vai retornar para a gente um valor float, ponto flutuante, 0 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, né? A gente tem um ponto flutuante. E ela vai receber como parâmetro um ponto flutuante, que eu estou chamando aqui de C, e ela vai retornar para a gente o quê? Vai retornar justamente esse graus em Fahrenheit, que vai ser C vezes 9 sobre 5, mais 32. Então, vamos ver como é que a gente usa aqui, da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? Então, aqui eu estou definindo, né, a variável float temp C, que vai ser uma variável, a temperatura em graus, que o usuário vai colocar para a gente. Então, eu estou colocando um printf aqui, digite a temperatura em Celsius, e estou pedindo para o usuário, por meio desse comando scanf, né, fala, olha, digite a temperatura, e quando ele digitar, a gente vai colocar essa temperatura na posição da memória de temp C, né, dessa variável temp C. E aí, eu printo aqui embaixo, olha, temperatura que o usuário digitou equivale a tantos Fahrenheit. E esses tantos Fahrenheit é dado por meio dessa função converter Celsius, recebendo essa temperatura em graus que o usuário deu aqui pra gente.